Olá pra você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, eu quero mostrar pra vocês passo a passo como é que vocês fazem para buscar artigos científicos na base de dados da Cielo. Então, bora lá! Gente, a gente precisa acessar a base de dados especializadas para buscar os nossos artigos científicos, né, que a gente quer ler, estudar num tema, citar no nosso trabalho. E a Cielo é uma das bases nacionais que nos dá essa opção de busca, tá? Uma base bem qualificada. Então, gente, bora já para a tela do meu computador, né? Vocês sabem que aqui é praticidade e objetividade, então aproveita e já dá um gostei desse vídeo. E se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificações. E vamos seguir com o nosso vídeo. Aqui no Google vocês vão colocar S-E-I-E-L-O, Cielo. E aí vocês podem apertar na primeira opção que aparecer, tá? Que é a cielo.br. E aí vocês vão cair nessa página aqui. Gente, pode acontecer de algumas pessoas caírem nessa outra página aqui, que é a Cielo versão inglês, tá? Em inglês. Se você cair nessa página, não se desespera, é só vir aqui no canto superior direito, ó, em português. E aí você vai para a página em português. Aí as duas acabam se diferenciando em algumas coisinhas, então eu vou mostrar para vocês rapidamente em uma e como é que na outra seria, de uma forma bem resumida. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa ter é os nossos descritores, né? São as nossas palavras-chave que a gente quer colocar aqui para selecionar os nossos artigos. Se você não sabe o que é isso, não faz ideia de como desenvolver isso, vou deixar esse vídeo aqui em cima, como você seleciona os descritores para o seu tema. Então, vamos lá. Como é que a gente faz a busca aqui na Cielo? A gente tem esse espaço aqui em branco, né? Aqui onde a gente vai colocar os nossos descritores, e aí a gente coloca os nossos descritores entre aspas, tá, gente? Mas o que eu sugiro para vocês, para não dar erro nessa busca, né? Vocês vão apertar em buscar, e aqui, agora nesse momento, é que vocês vão colocar os descritores. Confie em mim. Aparecer esse asterisco aqui, eu não sei porquê, mas ele faz uma diferença na busca, confia. A mesma coisa nessa outra página aqui, ó. Vocês vão em pesquisa avançada e aí ela já vai para essa mesma página. E agora a gente fica na mesma página, no mesmo intuito, né? Seja lá de qual página inicial você tenha começado. Então vamos lá. Digamos que eu tenho uma pergunta no estilo de como ocorre o ensino de saúde da mulher e saúde da criança durante a graduação das áreas da saúde, né, do ensino superior de uma forma geral. Para isso, eu posso selecionar as seguintes palavras-chave ou descritores, tá? Eu posso colocar aqui ensino superior, tá? Or graduação. Então, eu quero esse cenário. Eu posso ir colocando outros descritores ou palavras-chave que eu achar interessante. Então, pode ser educação superior, ou alguma outra que você pensar aí. Então, eu vou colocar or, educação superior. Aqui são todas palavras relacionadas à graduação, né? Aquele contexto, aquele cenário que eu quero saber a respeito. E aí, gente, se eu quiser integrar outro conjunto de descritores, eu venho aqui embaixo, ó, em adicionar outro campo. Ele vai abrir essa caixinha, a opção de eu escolher um operador booleano, né? Aqui no caso eu deixo o AND, e aqui eu coloco saúde da mulher, por exemplo, or saúde da criança. Vamos lá, porque eu quero saber desses dois cenários, né? Ou que fale da mulher, ou que fale da criança, ou os dois juntos, mulher e criança, tá? Então, aqui eu coloco as palavras-chave dos escritores, aqui eu tenho a opção de escolher onde eu quero que essas palavras sejam buscadas. Então, digamos assim, se o seu foco é muito específico e você quer exatamente disso que se trata, você pode até colocar no título que podem aparecer artigos mais direcionados para aquilo que você quer. Mas normalmente a gente deixa em todos os índices mesmo, tá? Todos os índices. Se vier um número muito grande, a gente pode ir manuseando esse local aqui. Então, vamos lá. Eu vou agora aqui, ó, em buscar. Se você quisesse acrescentar mais escritores, mais palavras-chave, né, com o operador booleano AND, então digamos, ensino superior, saúde da mulher ou saúde da criança, e eu queria acrescentar também enfermagem, né, pode ser as profissões da área da saúde. Aí eu poderia vir aqui, ó, adicionar outro campo, e aí eu colocaria aqui enfermagem, graduandos de enfermagem, estudantes de enfermagem, e assim vai, tá? Eu vou deixar só esses dois aqui mesmo, e agora eu venho aqui no botão direito em buscar.
E aí, olha, ele me deu um resultado total de 1.869. Aqui do lado esquerdo eu tenho os resultados. Aqui em cima eu tenho a estratégia de busca, que no caso eu copiaria essa estratégia de busca e colaria em algum documento para ficar salvo que eu fiz essa busca, tá? E agora eu quero mostrar para vocês o que que tem na Cielo, né? Como é que a gente pode manusear essa plataforma. Vamos lá, gente. Aqui no meio a gente tem os artigos aprovados, certo? O título dos artigos, nome dos autores, revista, enfim. Aqui embaixo, se a gente clicar em cima do título do artigo, ele vai abrir o artigo completo, bem bonitinho, tá? Do jeito que a gente precisa. Eu tenho a opção aqui de ver o resumo em inglês e espanhol, e às vezes eu tenho a opção, ó, de abrir já o texto direto em inglês, ou o texto direto em português, ou até mesmo o PDF. Ó. Aqui ele já me dá a opção de eu abrir direto o PDF, sem eu precisar abrir essa página aqui da Cielo, se for o caso de eu já querer baixar direto, só para praticidade mesmo. Então aqui no meio eu tenho os artigos, eu posso escolher aqui quantos artigos eu quero que apareçam por páginas, tá? Por exemplo, 50. Aí já reduz o número de páginas aqui, né, que são 38. Aqui do lado esquerdo a gente tem os filtros, gente, e aqui onde você pode manusear um pouquinho para você dar uma filtrada aqui nos artigos que aparecem, né? Na Cielo, essas opções de filtros não são tão estratégicas na minha visão, sabe? Tem poucos filtros que a gente pode manusear, mas, enfim, a gente tem essas opções também. Olha, a gente tem filtro aqui do periódico, né, da revista, que a gente quer saber os artigos, onde os artigos foram publicados. De idiomas, aqui eu tenho o português no caso. Então aqui eu posso selecionar o ano, a quantidade de artigos publicados por ano, se for do meu interesse. Aqui eu tenho algumas áreas temáticas da Cielo, então se eu quiser voltar às ciências humanas, ciência da saúde. Aqui eu tenho áreas temáticas da Web of Science, tá? Que as duas estão interligadas, então eu consigo fazer esse filtro também por essas áreas aqui. Aqui eu tenho esses índices de citações da Web of Science, que são por grandes áreas, né? Então, ciências sociais, ciências de uma forma geral, artes e humanidades. Aqui eu tenho um filtro interessante até, que é citáveis e não citáveis, né? Quando a gente vai em não citáveis, vai muito para a parte de literatura cinzenta, ou até mesmo alguns editoriais, algumas cartas de autores, sabe? Que são publicados em revistas. E aqui eu tenho o tipo de literatura, que se eu quiser eu posso filtrar por artigo de revisão, relato de caso, né? Relato breve, enfim, eu tenho essas opções de filtro, gente. E para filtrar é sempre naquele mesmo estilo. Eu aperto em um filtro 2021 ou eu quero os últimos 5 anos. Então eu aperto nos filtros dos anos de publicação e aperto em filtrar. Depois eu vou para o restante. Eu quero os citáveis. Aí eu vou em filtrar. E aí você vai filtrando a quantidade de artigos. A gente tinha 1.800 e fomos para 576, de acordo com os filtros que a gente vai selecionando. O que mais a gente tem aqui na Cielo, né, gente? Aqui a gente tem a opção de ordenar a ordem de que aparecem as citações. Então, por exemplo, você pode apertar pelos mais citados. Então, assim, para saber quais são os artigos mais vistos dentro desse campo, isso é bem interessante. Ou por relevância de publicação. E aí você ordena por relevância dessa publicação. Aí, com licitação, acesso nela e tudo mais. Aqui, do lado de cada título de artigo, a gente tem uns quadradinhos, onde você pode ir olhando os artigos e você pode ir selecionando esses artigos, tá? Selecionando para aqui. Vou selecionar alguns aqui e olha só, aqui do lado ele vai falar 7 itens selecionados. Quando eu aperto aqui, eu posso listar esses itens selecionados e eu excluo o restante que eu não selecionei, ou eu posso apagar os selecionados. Aí eu tenho essa opção. Eu vou apertar o quadradinho para eu excluir esses artigos ou eu vou apertar no quadradinho para deixar eles vistos. Então eu vou listar esses itens, certo? Aqui ficaram 7 artigos que eu acabei listando. E aí o que eu posso fazer com esses artigos? Gente, eu posso pedir para imprimir aqui direto, eu posso enviar por e-mail. Ao clicar aqui, eu posso colocar o e-mail da pessoa, selecionar se a página, lá no caso de 50 artigos, se são os registros selecionados, esses 7, ou se são todos os registros, e aí o máximo de envio é 300, então você precisa enviar 300 por 300, se for o caso. Você tem a opção também aqui de exportar, gente, no caso, exportar, por exemplo, para o gerenciador de referências, né, para o Mendeley, Zotero, EndNote, para o Ryan, se for o caso, e aí você colocaria no formato respectivo, normalmente é o RIS mesmo. A gente tem a opção de exportar todas as referências em CSV para o Excel, né, para uma planilha.
E aí você escolhe se é a página, no caso lá 50 referências, se são os itens selecionados ou se são todos os registros que sejam identificados. E aí a gente consegue exportar no máximo 2.000 registros, aí seriam 2.000 por 2.000, tá? Aqui também a gente tem a opção de compartilhar nas redes sociais, no Mendeley por aqui, tá? A gente tem essas opções de compartilhamento e salvamento dos artigos. Quando a gente abre o artigo, gente, normalmente ele vai vir para essa página aqui, tá? E essa página aqui também é interessante, que é onde está o artigo completo em si. Aqui do lado a gente tem um sumário automático, então você já pode, ao data de publicação, eu posso ir direto para as referências se for do meu interesse. Aqui em cima eu tenho as informações para colocar nas referências, aqui eu tenho o DOI, ó, e é só eu copiar aqui e eu colo em outro lugar, bem tranquilo. Aqui em cima eu posso ter acesso ao texto em outros idiomas se houver, e o PDF também, se eu quiser eu já aperto aqui e ele já abre para mim o PDF. E aqui embaixo, gente, eu tenho outras opções. Algumas ferramentas rápidas, sabe? Aqui, ir para o topo, se eu estiver lá embaixo, então eu clico e eu vou para o topo. Aqui é para eu baixar o PDF. Aqui é para eu verificar as métricas desse artigo, tá? Que pode ser interessante para você também. Quando eu venho aqui nos 3 pontinhos, eu tenho outras opções. Eu posso acessar as figuras e tabelas diretamente, tá? E aí eu já aperto em cima, ó, eu já tenho acesso às figuras. Eu posso aqui ver as versões e traduções. Aqui eu posso saber como citar esse artigo. Então, nessa versão da Cielo, ele já me dá essa citação. Infelizmente, ela não está no formato da ABNT e também não está no formato da Vancouver, que são as mais populares por aqui no Brasil, né? Mas você tem essa opção também de copiar e já pode dar uma ajuda na elaboração da sua citação. E por último, a gente tem aqui a opção artigos relacionados, né? Aqui no caso tá em branco, mas podem ser alguns artigos que sejam relacionados a esse daqui que você tá olhando. E já encerrando, gente, isso para vocês, olha, aqui no campo da Cielo a gente pode acessar esse histórico de busca aqui. Quando a gente clica aqui em cima, olha, ele vai me dar todo o histórico de busca que eu tenho, que tá vinculado aqui à minha conta, né, do Google, na Cielo, o que é muito interessante, né, pra gente conseguir recuperar alguma estratégia que talvez a gente tenha perdido. Então é isso, minha gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a como buscar na Cielo. Se ajudou, já dá um gostei aqui embaixo, vai, dá um gostei, se inscreve, ativa o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber notificação 2 vezes por semana. E também comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida que não foi esclarecida ou se você quiser dar indicações de vídeos, também é muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigada por assistir e até mais!